Boa tarde, telespectador da TV Tropical. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Um programa que vai se caracterizar, e você vai compreender mais à frente, como a voz do empregador. Porque aqui, quem faz as empresas, quem faz o desenvolvimento, quem gera negócios, quem gera emprego, vai ter voz e participação ativa. Este é o nosso programa que nós estamos hoje na segunda edição e vamos entrevistar aqui eu e Gustavo Negreiros, como sempre. Vamos entrevistar aqui Jonas Alves, que é da JMT, e também Etevaldo Miranda Júnior, Mirandinha. Bom dia, boa tarde, me desculpe, Jonas, boa tarde. Boa tarde, Deixa eu dizer aqui, Gêner, deixa eu boa tarde, só pegar uma piadinha com o Gustavo. Gustavo disse, Gêner, boa tarde, porque a gente faz um programa de manhã e eu disse, fique tranquilo que eu vou dar boa tarde. Aí disse, bom dia, desculpa aí o nariz de cera. Boa tarde, Gêner, boa tarde, Gustavo. Estou aqui à disposição de vocês. Jonas, a JMT é uma empresa tradicionalíssima aqui no mercado, na área de locação de mão de obra. Sinteticamente é isso. Há quantos anos vocês atuam no mercado? Nós estamos fazendo 14 anos, Sim. próximo ano, se Deus quiser, com 15 anos de atividade. No ramo de terceirização é muito difícil as empresas chegarem a tanto tempo assim em nosso país. E graças a Deus, com todas as adversidades que a gente encontra para ser um empreendedor nesse tipo de segmento, estamos aí, se Deus quiser, no próximo ano completando 15 anos. Como surgiu a ideia de montar a empresa? Por experiência própria, né? Antes de ser sócio da empresa, eu já trabalhava com esse tipo de atividade em outras empresas. Então a experiência foi adquirida ao longo do tempo. Desde os 18, 19 anos, eu já trabalhava dentro da empresa nesse Você segmento. falou aí sobre dificuldades. Que dificuldades você poderia dizer para o nosso telespectador para caracterizar como sofre um empresário que quer realizar, que quer fazer um negócio, que quer empreender? As dificuldades que todo empresário hoje sofre em nosso país, ela é praticamente generalizada com alguns tipos de, por exemplo, de perseguições em suas fiscalizações. Você empregar hoje é muito caro, você é demandado quase que diariamente. Hoje, mas não por conta da reforma trabalhista que deu uma queda considerável. Melhorou bastante. Melhorou muito, mas existia muita demanda trabalhista e sem falar da insegurança jurídica. Demanda é esdrúxula, né? Fora de propósito. Fora de propósito, às vezes toda ela maquiada, a fim de algum tipo de prejudicar até esse empreendedorismo. Para você ter uma ideia, para quem emprega hoje, se você colocar na ponta do lápis, você acha que você paga um salário, é o custo desse empregado. E você pode multiplicar isso por 2,5 vezes, e isso é um custo do empregado. Diante desse custo, vocês atuam mais na área privada, oferecendo mão de obra para a área privada ou para a área pública? Nossa empresa, até o ano passado, ela detinha de quase 100% dos seus contratos na área pública. E com a reforma trabalhista, com a aprovação da lei da terceirização, enfim, para uma conquista que já vinha perdurando ainda muito tempo, para a atividade fim, e com essa legalização da terceirização, nós abrimos as portas e estamos batendo e investindo muito na terceirização para o público privado. Aí o detalhe, Gustavo, para esclarecer. Que tipo de locação de mão de obra? É locação de mão de obra para quais atividades? Só para posicionar o nosso telespectador, Gustavo, e a gente ficar mais claro no serviço. A locação de mão de obra, ela detém de todo tipo de mão de obra específica ou não específica, qualificada ou não qualificada. A terceirização, ela funciona mais para você poder desenvolver atividades que não é o foco do seu negócio, ou seja, ela consegue maximizar atividades dentro da sua empresa para que você, no seu core business, você consiga ter o foco mais detidamente. Na atividade, enfim, e você deixar um terceiro administrar a parte dela funcionar. Isso? Mas aí hoje são serviços como o quê? Como zeladoria, limpeza, isso. Segurança, essas A coisas? terceirização, quando ela nasceu mais focada para a atividade meio de uma empresa. Você entregava a limpeza, você entrega a portaria, você entrega a recepção. Hoje mudou muito, né? Hoje, com a aprovação da terceirização, você pode entregar até atividade fim. Fala-se muito que a terceirização traria uma precarização do
do sistema de trabalho, né? Trazendo algum tipo de prejuízo para o trabalhador. Isso eu discordo porque, pelo contrário, você coloca mais oportunidades a essas pessoas a terem condições iguais a outros que estão no mercado de trabalho há mais tempo. O que nós sempre dizemos, nós dois e Gustavo, a gente toca nesses assuntos há muito tempo. O que a gente sempre diz é o seguinte: o que traz precarização é desemprego. É a pessoa não ter onde ganhar o seu pão de cada dia. Não adianta ter todos os direitos do mundo se você não tem um trabalho, Exatamente. se você não tem um emprego. Agora eu lhe pergunto, você falou que o seu cliente maior, até o ano passado, 100% era o público, eu imagino que deve ser uns 95% hoje em dia o setor público. Como lidar com os atrasos? Olha, muito difícil, porque quando nós entramos em uma licitação pública, através de um edital, está lá estabelecido as condições de pagamento, as condições e as obrigações das partes para que cada um cumpra com aquele objeto. E hoje o governo, que eu falo na forma da amplitude federal, estadual, municipal, o ente estatal, o ente estatal, ele tem deles que consegue fazer o estelionato, vamos dizer assim, legal. Como assim, Jonas, estelionato legal dentro da lei? Ele se prevalece de ser uma administração ao contratar, pega os seus serviços, você executa-os e na hora de cobrar e na hora de se pagar aquele contratado, eles simplesmente colocam como se fosse um terceiro, vamos dizer assim, foco, uma atenção bem diferente como ele deveria ter com os demais, com os servidores públicos. Porque o servidor público, ele atrasando 5 dias já começa a chiar. Exato. Aí eu lhe pergunto, a própria lei 8666, ela disse que com 90 dias de atraso, você pode suspender as atividades. Suspender as atividades. É basicamente o prazo que se dá? Eu costumo dizer que a administração ela usa desse artifício dos 90 dias como se fosse uma carta na manga dele. Mas o que é pactuado é o que está no contrato. Se o contrato lhe diz que você tem um prazo de 30 dias para o recebimento, se 15, 10, seja qual for, o contrato deve ser obedecido. A suspensão das atividades após 90 dias de atraso é uma condição do contratado. Então eu posso suspender minhas atividades se eu não estiver recebendo pela execução desse serviço dentro desse tempo. E a administração não pode utilizar desse artifício para atrasar até 90 dias. E aí, Gustavo, acaba a pergunta aqui. Você tem um volume de contratados seus, profissionais contratados, que são você quantos? aloca? Olha, hoje a JMT, o grupo JMT, emprega 8 mil pessoas. Como é que você paga o salário dele se você não recebe? Pois você passar 3 meses sem receber, vamos lá, um contrato grande, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões. Aí você não recebe, como é que você paga? Se a gente não se socorrer aos nossos amigos, os amigos que eu digo que são o sistema bancário, que consiga fazer... o sistema bancário. Você não sabe não? Você não sabe aqui é o seguinte... Mas na hora que mais nós precisamos, nós temos que nos socorrer com a parceria bancária. E aí você encarece o trabalho da empresa, porque você não tem um custo financeiro que você não tinha. Porque nossos preços no setor público, todos eles são regulados, são regulamentados, são fiscalizados. Nós não podemos cobrar percentuais acima ou a menor, inclusive, porque eles regulam, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. O RH da empresa, você é um dos maiores empregadores aqui do estado do 8 mil pessoas? 8 mil pessoas do estado do Rio Grande do Norte. Como funciona um RH de uma empresa dessa? Olha, ela funciona numa fervura maior do mundo, né? Porque a gente faz com que o nosso turnover seja o menor possível. O que é turnover? Turnover é a troca, a entrada e saída de empregados. Então, essas baixas, essas rescisões, nós fazemos com que ela seja a menor, para que não haja tanto custo, e assim eu tenho a maior produtividade dentro da minha empresa. Porque a pessoa já sabe qual é o tipo de trabalho, como é que vocês cobrem, sabe a cultura da empresa. Exatamente. Tem um custo muito alto de você pegar um profissional, fazê-lo qualificado, para jogar no mercado de trabalho. Então, se você já tem o interesse de manter... O custo interno ele já é muito grande, porque você tem um setor de RH, um setor médico, para que você, ao publicar que necessita de mão de obra para aquela atividade, e ao você chegar, você passar por essas fases até a admissão em si, na execução do serviço, você utiliza no mínimo aí 4 a 5 pessoas dentro de uma empresa para deixar um empregado pronto para as suas atividades. Gustavo, vamos pegar uma variante também positiva, senão a gente vai ficar falando sobre as dificuldades.
Uma empresa desse porte, com 8 mil colaboradores, ela deve envaidecer você de gerar tanto benefício para tanta gente, porque afinal de contas, 8 mil colaboradores dá no mínimo aí 32 mil pessoas beneficiadas vivendo em função disso. Exato. 32 mil pessoas, tem muitas das cidades aqui do estado que não tem isso, de habitantes. Como nós atuamos nos estados do Rio Grande do Norte, na Paraíba e alguns contratos no Distrito Federal, quando nós elencamos os 8 mil empregados e fazendo essa multiplicação, Jana, que a gente atende uma família em média de 4 pessoas, mais ou menos, indiretamente, isso é muito, é uma responsabilidade muito grande para uma empresa, até para você manter... Você tem um compromisso social muito elevado. Muito. E nos dá uma satisfação enorme, porque a gente tem, a nossa maior atenção para com eles é fazer com que eles se sintam realmente pertencentes àquela empresa. Eu não quero ser só um simples empregador, eu quero fazer deles uma família, entendeu? Você falou que a empresa tem 14 anos. Desses 14 anos, faz 5 que o Brasil enfrenta uma grave crise. Como usar de criatividade para crescer na crise? A criatividade e essa crise, eu costumo dizer que toda crise também, para quem é empreendedor, ele tem que parar um pouco para poder também saber enfrentar e ter dentro dos seus planejamentos estratégicos, saber lidar e se sobressair com isso. Como é que a gente consegue? Uma empresa de terceirização, na crise, ela teve a tendência de diminuir seus contratos, porque como nós passamos a maior parte dos contratos com o setor público, teve órgãos que houve a diminuição de contratos, houve demissões, aumentando esse número maior de desemprego em nosso país. A empresa, e com a modernidade que está acontecendo, alguns setores eles passam a ser mais automatizados. E nessa automação, quando você perde um pouco dessa mão de obra, você abre uma tendência de elevar esses serviços mais sistemáticos, através de investimentos modernos, como uma recepção, como uma portaria, como hoje se vende para muitos dos condomínios, muitas empresas virtuais. Então, você tem situações que você tem que fazer com que a empresa não consiga ficar só naquele objetivo. Você tem que ampliar as suas visões de mercado. Nosso tempo está acabando, mas uma pergunta. Você tem hoje 8 mil funcionários. Qual a sua meta? Onde é que você quer chegar? Olha, a minha meta, eu costumo muito dizer que a empresa não tem meta. A meta dela ela permanecer sólida, realmente, no mercado, ampliando os seus serviços para o país. Estamos agora abrindo outras filiais. Só um na pergunta aí, dando um reforço ao que o Gustavo perguntou. Então, a empresa está com o universo aberto e qual é a sua perspectiva em relação ao Brasil? O que é que vai acontecer no ano que vem, por exemplo? O ano que vem, a tendência é que a terceirização ela cresça pelo menos 10% do que ela já vem desse ano, do ano passado para cá. Porque com essa ampliação e essa aprovação da reforma trabalhista, mantendo-se uma segurança jurídica, que isso é fundamental para qualquer empreendedor, porque não adianta a gente ter uma reforma e ter discussões no judiciário contra ainda, entendeu? Então essa ampliação é bastante salutar se a gente conseguir manter as reformas do jeito que está, as negociações coletivas mais abertas, o poder do contrato individual com o empregador ser mais transparente e que não haja nenhum tipo de inseguranças quanto a esses tipos de negociação. Deus lhe ouça, que seja verdade, que seja assim. E nós agradecemos a presença aqui no mundo dos negócios do empresário Jonas Alves. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, parabéns e sucesso. Obrigado, Jana. Obrigado, Gustavo. À disposição. Vamos fazer um break rapidinho e voltamos com a entrevista com o empresário Etevaldo Miranda Júnior da Cuidare. Fique ligado.